Relativamente então, vamos fazer uma abordagem mais técnica. Eu peço desculpa, temos o nosso... Ok, vamos começar então pelo ouro. Se eventualmente tiverem alguma dificuldade em visualizar o gráfico, eu peço que nos alertem. Nós podemos sempre aproximar um pouco mais. Existe sempre essa possibilidade, mas ficaríamos depois um pouco mais reduzidos na leitura e na avaliação técnica. Se eventualmente houver essa necessidade, eu peço o favor que nos digam através do nosso chat. Então, o ouro é considerado também como um dos ativos de refúgio e isso acaba por ser verificado em algum tipo de variação mais significativa, digamos, num sentimento de instabilidade no mercado acionista. Sempre que existe, digamos, alguma correção, acaba por haver alguma fuga de capitais para algum tipo de ativo de refúgio. Estes ativos de refúgio, neste preciso instante, podemos apresentar como um pequeno exemplo o ouro. Verificamos que numa correção de mercado que foi apresentada, por exemplo, nos finais, no último trimestre que ocorreu de 2018, é facilmente observável que houve uma recuperação no sentido, digamos, uma correlação inversa entre a valorização do ouro e a depreciação do mercado acionista. Após os inícios de 2019, houve aqui também, digamos, uma recuperação novamente para máximos intermédios, digamos assim, do ouro, acompanhando novamente a valorização do mercado acionista. No entanto, por essa razão é que houve aqui alguma inversão de tendência e, digamos, entramos num período de um pouco mais volatilidade e os mercados a cederem, acaba por haver aqui a possibilidade ou neste caso verifica-se uma valorização por parte do ouro. Nestas últimas sessões, em que na última semana que tivemos aqui o cerca de depreciações na ordem dos 1% por sessão, é claro que é objetivo que este tipo de ativo tenha acabado por recuperar bastante em detrimento da desvalorização que foi apresentada nos mercados acionistas. Numa abordagem mais técnica, podemos identificar um padrão gráfico, que será então um triângulo descendente. Podemos identificar também um pequeno canal horizontal. Será esse o sentido que se pressupõe ou que indicia esta avaliação técnica numa próxima fase, num período, nos próximos 2, 3 meses, será numa lateralização próxima ou entre estes valores, 1.350, 360 e os $1.300 por onça Troy. Neste momento ela quebrou no sentido ascendente o triângulo descendente, acaba por ser um indicador significativo de recuperação e inversão de tendência. No entanto, um RSI próximo dos 72%, com uma tendência um pouco mais negativa, um Fibonacci que também se encontra abaixo dos valores que são apresentados neste momento, digamos que poderá existir aqui alguma inversão técnica, alguma depreciação, próxima novamente a este limite inferior e acredita-se que possa reagir após estabilizar aqui o RSI, poderá haver aqui uma recuperação então para valores superiores e mais próximos dos limites superiores do canal ascendente. Relativamente ao target, nós colocamos então como uma primeira fase, eu peço desculpa, aqui seria 1325, seria o primeiro target para vir mais próximo destes valores. Aqui há um pequeno lapso. 1325 seria então um valor aqui muito próximo do limite inferior. Após este cenário, digamos que poderá existir então aqui alguma recuperação novamente para valores acima dos 1300, 1350 ou próximos destes valores, que será, digamos, um valor de resistência mais significativo. Relativamente ao petróleo, neste caso consideramos os dois ativos. Este ativo tem, em consonância com o mercado acionista, acumulado uma variação significativa desde o início do ano. Estamos a falar em aproximadamente 15%, ou seja, apesar de que, importa referir que todos os gráficos, peço desculpa, deveria referir, todos os gráficos iniciam-se em janeiro de 2018, ou seja, nós referimos o último ano completo e até à data de hoje de 2019, ou seja, temos aqui aproximadamente um ano e meio de referência. Um spread até alargado entre estes dois ativos, que é, digamos, mitigado aqui no final ou no início do último trimestre de 2018, assinalando então esta capitulação, esta depreciação significativa
dos 75 dólares para os 45 dólares por barril até, digamos, ao finais de dezembro. Desde então até à data ela acumula uma variação de aproximadamente 15%, desde mínimos a máximos estamos a falar em aproximadamente 40%. Neste momento ela tem acompanhado bastante bem o próprio mercado acionista. Há alguns indicadores técnicos tais como o RSI abaixo dos 30, o nível dos 30 ou muito próximo, poderá indicar aqui algum potencial de recuperação. Chamo a atenção que nós estamos aí a consultar velas de 4 horas, sendo obviamente um pouco mais voláteis e dificultando aqui um pouco também esta análise, digamos, para médio e longo prazo. Neste momento, aquilo que poderá ser indicação será uma pequena recuperação para valores mais próximos dos 55 dólares por barril. No entanto, este período de acumulação aqui dentro de uma resistência até ou de um suporte que foi apresentado aqui nos finais de dezembro, meados de fevereiro, peço desculpa, de 2018, ela poderá apresentar aqui uma recuperação. No entanto, digamos, a perspectiva técnica será que ainda poderá existir aqui uma tendência secundária menos favorável, podendo novamente entrar em valores abaixo dos 50 dólares por barril. Na sessão de hoje, os inventários acima do esperado acabam por provocar uma desvalorização significativa neste tipo de ativo, estando ele neste momento a negociar mais próximo dos valores dos 60 dólares no caso do Brent, 60,85, e nos 51 dólares no caso do WTI. O WTI é apresentado neste caso aqui, peço desculpa, o Brent é apresentado deste lado, tem uma cotação de 61 dólares e no caso de 53 seria na altura, já houve aqui uma depreciação de aproximadamente 2 dólares, eles acumulam uma depreciação na ordem dos 3% do WTI e dos 2% no caso do Brent. Numa análise mais técnica utilizando este tipo de indicadores, falamos no Fibonacci. Ambos os valores de 61,8% de Fibonacci se encontram acima das cotações atuais, o que acaba por ser um indicador, digamos, positivo, sendo que tendem sempre para estes valores. O facto da média móvel também se encontrar acima da cotação será um indicador técnico a ter em consideração. A mean reverse, a tendência de mean reverse, ou seja, a tendência para a média, acaba a ser também um indicador favorável. No entanto, nós não sabemos qual é que será, digamos, o fim desta desvalorização, desta depreciação que se iniciou no final do terceiro trimestre de 2019, digamos assim. Neste momento, já estamos muito próximos destes valores indicados. Vamos ver se novamente conseguimos fazer valores mínimos na ordem dos 45, 52,5, tudo depende de qual é que estamos a referir no caso do Brent e do WTI, e posteriormente uma recuperação novamente para valores próximos dos 55 dólares por barril. Esta indicação que nos é fornecida por parte da média móvel dos 200 períodos no petróleo poderá ser, digamos, um indicador de que ainda poderemos ou deveremos aguardar ainda algum período para que ele se desvalorize e que defina uma tendência, se eventualmente vamos lateralizar nestes valores e conseguimos recuperar novamente, ou se eventualmente teremos então aqui uma desvalorização que será representada pelo movimento decrescente da média móvel dos 200 dias e apenas aqui mais próximo dos 45, ou digamos num target principal nos 50, 58, se ele consegue reagir aqui de uma forma mais consistente e se recuperamos novamente. É importante também referir que um conjunto de características ou de fatores, sejam eles geopolíticos, sejam eles climatéricos, acabam por influenciar este tipo de ativo, tornando difícil a sua avaliação e a compreensão de qual é que será uma tendência primária, digamos assim. No caso do gás natural, foi verificado que no final do último trimestre de 2018 houve uma valorização bastante significativa. Nós estamos a falar num dos principais substitutos energéticos ao petróleo. A justificação deste movimento prende-se essencialmente pelos excedentes inventários e pelas perspectivas climatéricas que não seriam as mais favoráveis, ou seja, no final do ano de 2018 um incremento ou um decréscimo nas temperaturas nos Estados Unidos seria essencialmente a razão que levava a esta recuperação. Após esta valorização abrupta, em que conseguimos quase tocar os 5 dólares por
BTUs, ou seja, por British Thermal Units, acabamos por verificar uma desvalorização e numa tendência decrescente. Neste momento temos um RSI próximo dos 33 pontos, o que acaba por ser um indicador até favorável. Estamos a fazer mínimos que foram registados apenas em 2016, ou seja, estes valores só foram registados em 2016, mínimos que poderão reagir de uma forma bastante significativa. Apresenta aqui um potencial de formação de um duplo fundo, ainda não é identificado como um padrão gráfico, não está definido porque realmente ainda é necessário que quebre aqui a média móvel também. A indicação para mean reverse também chama-se a atenção. Existe aqui algum potencial de recuperação, onde digamos que prevemos, ou com uma indicação técnica, o próximo ponto de suporte, de resistência seria próximo dos 2,75 por unidade. Relativamente ao Fibonacci, também é importante referir que se encontra muito acima, obviamente, este tipo de movimento, ou este valor, acaba por ser reflexo desta valorização que foi realizada no final do trimestre de 2018. Relativamente ao cobre, falamos num aumento de tensões devido ao acordo comercial que ocorre entre os Estados Unidos e a China, este sendo um dos principais metais industriais, digamos assim, na produção industrial, acabou por ser talvez o mais penalizado nesta situação das guerras de tarifas que foram implementadas à China. Existem aqui algum padrão gráfico que poderá ser identificado, não só inicialmente um pequeno triângulo descendente que pressupõe uma valorização até próxima dos $270, neste caso por libra. No entanto, acredito que possamos novamente retestar estes limites inferiores que foram apresentados em agosto e em inícios de 2019. Ou seja, poderá haver aqui alguma tendência para realizar valores próximos dos $255 por libra. No entanto, acredito que possa haver aqui alguma recuperação posterior e, novamente, aqui já digamos uma média móvel já com uma tendência definida, uma tendência decrescente, uma tendência bear. No entanto, acredito que ela não deverá vir muito abaixo aqui dos $270, como verificamos também aqui anteriormente. Após fazer este movimento down aqui próximo deste suporte, é possível, e através digamos, de uma identificação de um padrão de triplo topo, acaba por ser aqui indicador de uma possível recuperação. Dupla base, peço desculpa, um triplo fundo, não é um triplo topo, é um triplo fundo. Poderá existir então o potencial de recuperação por parte deste ativo, mas novamente teremos que aguardar que eventualmente se conseguimos retestar estes 255 pontos por libra e após esses valores, uma possível entrada próxima desses valores, que um target mais próximo após o target dos 255, para quem não quer entrar, digamos, numa posição de short selling, digamos que seria uma entrada longa mais próximo destes valores, com uma perspectiva, digamos, máxima aqui próximo dos 280, numa primeira fase próxima dos $270 por libra. Relativamente às soft commodities, onde entramos já no caso do milho, falamos então num ativo que no decorrer do último mês acumulou uma valorização muito significativa. A justificação prende-se essencialmente pelas condições meteorológicas que poderão estar a afetar este tipo de produção. Existe um outro indicador que será aqui mais técnico, uma potencial reversão à média móvel dos 200 dias. Digamos que estes movimentos muito abruptos, como podemos, se me permitem, voltar atrás, não no caso do cobre, mas sim no caso do gás natural, como podem verificar, houve aqui este incremento significativo na procura deste ativo. Existe aqui um pequeno padrão que eu costumo chamar de flag, mas um flag pressupõe depois um movimento up, mas digamos que ele faz aqui uma pequena bandeirinha, é um período de acumulação e novamente a retomar valores, digamos, próximos das médias dos últimos anos. Exatamente o mesmo é possível verificar, peço desculpa, está como é muito pesado. Ok, o cobre.
Como o caso do milho, é exatamente essa a indicação que poderei transmitir, ou seja, poderá existir aqui algum potencial de um período de acumulação, fazendo mínimos cada vez mais elevados e máximos cada vez mais baixos, até que chega aqui a um ponto de lateralização próximo dos 425, os 425 dólares por alqueire e posteriormente retomarmos valores mais reduzidos e quem sabe mesmo virmos retestar novamente os 350 dólares por alqueire. Neste momento, numa perspectiva mais favorável, um fecho de um gap próximo aqui dos 405 dólares e abaixo novamente para uma tendência para a média será, digamos, para valores próximos dos 375. Um dos indicadores técnicos, o RSI, também próximo dos 44,70, como verificam aqui, digamos, uma reação próximo da média móvel dos 50 períodos de RSI de 14, também acaba por nos dar aqui alguma indicação, tal e qual como é verificado anteriormente, uma reação aqui significativa ao limite superior do nível de 70, poderá ser aqui também algum indicador de que este tipo de commodity poderá apresentar no próximo mês ou nos próximos meses algum período de desvalorizações acumuladas. Este indicador encontra-se, digamos, em período de sobrevalorização, o que, pronto, tal e qual como está referido, poderá promover aqui alguma correção técnica. Uma tendência negativa, Fibonacci, novamente abaixo dos valores que se encontram a cotar neste preciso momento, próximo dos 420 dólares. Relativamente ao café, o café tem registado cotações muito reduzidas, muito próximas de valores próximos de 2008, se não me engano, ou um pouco mais atrás, mesmo 2005. Estamos a falar nos últimos 14 anos. Em meados de abril é a última data em que se registrou este mínimo que foi apresentado em abril. O café acumula neste momento, desde o início do ano, acumula praticamente uma variação neutral. Ele não, digamos que a abertura do ano 2019 será próximo destes valores, próximo aqui dos 100 dólares por libra, neste momento por volta dos 105 dólares. Esta valorização repentina poderá ser justificada pelo significativo aumento de exportações e a que se deve esse aumento essencialmente à depreciação do real brasileiro, que tem consistentemente depreciado face ao principal, talvez os principais exportadores, que será os Estados Unidos, sendo esta então a moeda principal os Estados Unidos será o principal importador e a moeda do principal exportador é que será então o real brasileiro. Tendo então uma desvalorização do real brasileiro face ao dólar, digamos que os norte-americanos consideram que este ativo se encontra mais barato e com a mesma despesa, digamos assim, é possível a aquisição de uma quantidade superior de café. Essa será então a razão que prende a valorização deste ativo. Um possível sinal de inversão encontra-se com um RSI muito esticado, muito próximo dos níveis de 70, já um pouco abaixo. Um sinal de inversão ocorre no cruzamento no sentido descendente do nível dos 70 do RSI. Não sabemos realmente se este indicador, tal e qual como ocorre neste momento, neste período nos inícios de outubro, se será realmente este o preciso instante de inversão de tendência. No entanto, ocorrerá aqui uma correção técnica significativa. Este movimento up não se refere, digamos assim, a esta correção técnica, mas aqui uma perspectiva, digamos, para médio e longo prazo, numa valorização de um dos ativos que mais penalizado foi no decorrer dos últimos 10, 15 anos e como tal, assim, justifica-se essencialmente no maior nível de produção, ou seja, cada vez se produzem mais, existem mais produções de café. No entanto, a desvalorização foi muito significativa e já há algumas semanas atrás, há alguns meses, o próprio mercado brasileiro, os próprios produtores brasileiros referiram a indisponibilidade de fazer a venda de ativos com este tipo de preço, ou seja, que eles iriam estancar a venda até que realmente houvesse uma recuperação. Obviamente que o real brasileiro, uma recuperação do real brasileiro poderia ser também um fator a ter em consideração para a recuperação deste tipo de ativo. Neste caso, vamos aguardar se realmente ele quebra no sentido descendente estes valores. Será este gráfico, é assim,
não se esqueçam que nós fizemos o gráfico já anteriormente, poderá existir aqui já algum período, alguma desvalorização. Eu acredito que sim, porque o resultado anterior, o café cotava próximo dos $99. Por isso, este movimento down já foi verificado, talvez mais próximo, e poderemos estar então aqui neste ponto de resistência, de suporte, peço desculpa, de suporte aqui próximo dos $100, e que abaixo destes valores acredito seriamente que possamos apresentar aqui alguma perspectiva para valorização. Ele tem uma tendência positiva, um Fibonacci de 61,8% também acima da valor de cotação, será aqui próximo dos 113, será esse o valor expectável em atingir nos próximos, talvez nos próximos 2, 3 meses. Um padrão gráfico será então a flag, aqui uma pequena tendência para a média, permite, digamos aqui, ver um rebalance da média para valores aqui próximos dos 97, 98, digamos que depois existirá, tal e qual como poderá ocorrer, pronto, digamos assim, neste tipo de movimento, poderá existir aqui algum movimento de lateralização até a recuperar a média móvel e então, posteriormente, negociarmos novamente acima deste tipo neste valor. Relativamente à soja, nós apresentamos então uma cotação que variou bastante, tal e qual como as restantes commodities, no final ou no decorrer do último mês, no mês de maio, uma recuperação dos $800 para próximo dos 870, digamos assim. Um target próximo seria os 930. Acreditamos que possa, dentro desta linha de resistência e que se tem verificado aqui com alguma dificuldade em conseguir quebrar novamente o reteste desta linha de resistência, possa haver aqui também novamente um rebalance próximo da média, aqui quebrando novamente estes valores, mas a tendência apresenta uma tendência positiva. O RSI também é uma justificação que possa existir aqui ainda algum período de correção, digamos, mais técnica, voltarmos abaixo próximos dos 850 e após conseguirmos, digamos, entrar num undervaluation period, será então um potencial de entrada para valores mais acima e numa perspectiva a médio e longo prazo seria próximo dos 930. O Fibonacci também apoia a nossa análise técnica, em que acaba por dedicar, digamos assim, a valorização deste ativo para valores acima da cotação do mercado, mais próximo dos 967, que será aqui juntinho a estes valores, o próximo, digamos, o valor de suporte ou de resistência, digamos assim, mais considerável. Acaba por reagir e negociar atualmente acima, exatamente, neste momento consegue reagir as cotações acima da linha de resistência de descendente, acaba por ser então esta linha de resistência descendente, se conseguir quebrar, será um indicador bem favorável e para uma possível potencial valorização significativa, um bom ponto de entrada. Por último, referimos então o caso do trigo, em linha como as restantes commodities, neste caso as soft commodities. O trigo apresentou no mês de maio uma apreciação muito significativa, na ordem dos 20%, tendo novamente, e de acordo com as restantes, conseguindo basicamente neutralizar as desvalorizações que foi acumulando ao longo do ano de 2019. Neste momento podemos identificar aqui dois padrões gráficos, podemos identificar um canal horizontal e posteriormente um duplo fundo que já foi basicamente constituído e que está muito próximo, digamos assim, do que seria de esperar. O duplo fundo será após a neckline, faz o mínimo, o primeiro fundo, segundo fundo, quando quebra no sentido ascendente, ela irá recuperar exatamente o mesmo que a mesma distância que desvalorizou dentro da neckline e do mínimo apresentado. Neste momento, como podem ver, é só aqui pelas quadrículas, ela caiu duas quadrículas, estamos a falar em cerca de $50 por alqueire, e neste momento já recuperou as mesmas duas quadrículas, os mesmos $50 por alqueire. Neste momento já estamos a negociar aqui abaixo dos $500. Acredita-se que possa haver aqui algum rebalance, novamente uma tendência para a média, será, digamos, sempre o pressuposto, e após haver aqui, digamos, uma próxima lateralização abaixo destes valores de limites inferiores do canal horizontal, poderá novamente então fazer um processo de recuperação até aos $530 por alqueire. Digamos que ela neste período poderá ter aqui alguma desvalorização técnica e posteriormente entrar num sentido ascendente com uma tendência
tendência positiva. O RSI também se encontra ou apresenta-nos alguns sinais de desvalorização, significa que poderá existir aqui algum período menos favorável, tal e qual como ocorreu aqui muita lateralização e acaba por tentar retestar aqui os 30 pontos do RSI. Neste caso, será essa a nossa perspectiva, novamente até meados de junho, a ver aqui algum potencial de desvalorização, próximo dos dos 475 dólares por alqueire, e posteriormente então negociar para dentro novamente do canal horizontal e recuperar os próximos valores. Os nossos targets aqui apresentamos como o limite superior, que tem sido realmente um dos valores que têm sido bastante relevantes para este tipo de cotação. Relativamente à parte prática, que não seria... Teoricamente, a nossa abordagem teria terminado neste preciso momento. Não sei se gostariam de colocar alguma questão. Eu posso apresentar aqui algumas janelas de negociação, só para que tenham ideia mais ou menos como é que este tipo de ativo está disponível. Eu peço-vos apenas um segundo. Vou fazer aqui, como não estava previsto, vamos apenas abrir aqui uma janela de negociação, só para conseguirem perceber onde é que podem identificar algumas das informações que estão disponíveis. Peço-vos apenas um segundo. Vamos abrir aqui uma conta de simulação. Só para podermos exemplificar. Ok, sim senhor. Estamos então, neste preciso instante, a abrir a nossa plataforma de simulação. Temos aqui apenas algumas posições, mas o propósito não é identificarmos estas posições. Aqui o propósito é apenas mostrar a forma como podemos alcançar este tipo de instrumento. Relativamente ao... Podemos fechar aqui um pouco, só para termos aqui esta perspectiva. Relativamente... pois ele nunca nos vai permitir acompanharmos Pois, ele mantém-nos sempre este plano de fundo. Mas pronto, só para termos uma ideia, se pretendêssemos negociar algum tipo de ativo, estamos a falar, por exemplo, no caso do ouro, ou vamos falar, por exemplo, numa commodity menos regular. Vamos falar, por exemplo, no cobre, que será aquele que seria menos regular. Escrevemos copper. E neste caso temos dois ativos disponíveis. Neste caso temos então o CFD, como há pouco referimos, temos o próprio futuro. Este CFD é identificado, neste caso apresenta-se apenas como o contínuo, não está disponível para negociação, teria que ser um ativo com uma maturidade específica. No caso do futuro, a forma de conseguirmos identificar as maturidades será então, neste caso, para julho, que será aquele que nós apresentamos com a data de maturidade que ocorrerá no mês de junho. Temos os de setembro, dezembro, novembro, que serão as próximas maturidades que estarão disponíveis. Vamos abrir, no caso, a última maturidade e vamos abrir uma janela de negociação. Como há pouco referimos, uma das grandes características deste tipo de ativo é o volume significativo. Ou seja, se nós comprarmos um lote, estamos a falar num contrato de futuro, nós estamos a expor-nos no mercado em cerca de 65 mil dólares. Isto porquê? Porque estamos a falar em 261 dólares neste caso, por libra, no caso do cobre, e o lot size mínimo são as 25 mil libras. E como tal, fazendo a multiplicação, estamos a falar num valor de 65 mil dólares. Esta informação é possível de ser identificada dentro da janelinha de instrumentos das condições de negociação, onde conseguimos ver que este instrumento está como um contrato de size mínimo de 25 mil dólares, peço desculpa, numa quantidade mínima de 25 mil libras para negociação. Se nós, numa outra perspectiva, pretendermos negociar um outro ativo
Vamos dar o exemplo, por exemplo, da soja. Soybeans. Neste caso será soybeans. Neste caso, novamente, vamos negociar o ativo com a maturidade mais próxima, porque será aquele que tenderá ou que será apresentado como referência também para os próprios CFDs. Quando nós estamos a negociar um produto derivado, no caso os CFDs, eu não sei se posso, não, ele não me permite abrir uma nova janela, senão teria todo o gosto em vos mostrar as duas janelas de negociação. Pronto, temos todas as maturidades, vamos escolher a mais atual ou a maturidade mais próxima. Temos então, neste caso, os contratos de futuros da soja apresentam então um lote mínimo de um lote mínimo, peço desculpa, um contrato de futuro representa um lote mínimo de 5.000 bushels, ou seja, como referimos anteriormente, 5.000 alqueires. 5.000 alqueires com um único contrato de futuro, isto representa um valor de exposição de 43.437 mil dólares. Isto em termos de margens, acaba por ser um valor mais reduzido. Nós estamos a falar em margem inicial, o impacto que tem na margem será de aproximadamente 2 mil dólares. Nós estamos a expor-nos em cerca de 43 mil e é requerido dessa margem, digamos, da nossa conta, 1.800, digamos assim, 1.800 dólares para cada contrato futuro. Este tipo de volume, como podem ver, é para um investidor com uma capacidade financeira um pouco mais significativa. No caso de recorrermos a CFDs, vamos dar aqui um pequeno exemplo, e não tentando vocacionar a negociação específica deste tipo de ativo, mas... Ok, ele não nos permite aqui na negociação dos CFDs, mas vamos recorrer então, ele não nos disponibiliza a negociação de CFDs de soybeans, da soja, mas vamos ver aqui um outro pequeno exemplo. Vamos, por exemplo, ver o HIT. No caso HIT, eu não sei se ele nos disponibiliza os CFDs também. Não, é assim, não nos podemos esquecer que estamos a negociar por intermédio de uma conta de simulação e por vezes pode não existir algum tipo de ativo disponível. Numa conta real poderão fazer essa comparação. Deixem-me ver se consigo. Vamos, por exemplo, no caso do Oil US, pois ele nem sequer nos apresenta. Deixem-me só ver, por favor, se nós temos aqui os ativos disponíveis. Temos os CFDs, não há razão. Oil US. Ok, temos aqui o futuro, o contínuo. Pronto, isto é uma plataforma de simulação e, como tal, não tem todas as maturidades disponíveis. Neste caso, o petróleo, só para termos uma pequena ideia, ele, em vez de solicitar um contrato mínimo de 1.000 barris, como seria de esperar, vamos só por aqui para trás, ele apresenta um contrato mínimo de 25 barris, ou seja, um dos grandes benefícios, e tal e qual como foi apresentado anteriormente na negociação de CFDs, é a possibilidade em negociar um montante bem mais reduzido. Em detrimento de negociar 1.000 barris, é possível negociar apenas 25 como o valor mínimo de exposição nominal. Portanto, ele está aqui um pouco lento, como vos disse, o nosso PowerPoint está um pouco pesado. Ok, pronto, então temos aqui, ao contrário do futuro, isto aqui refere sempre, qualquer uma destas características refere-se à negociação do ativo mais puro, não é? O ativo de mil barris, neste caso poderá então negociar com uma expressão muito mais reduzida de mínimo por intermédio dos CFDs de 25 barris, em que o valor de exposição acaba por ser muito ou extremamente mais reduzido. Relativamente às emissões de carbono, temos aqui uma das indicações, não foi abordada, podemos fazer aqui uma breve análise técnica com todo o gosto. Vamos abrir e vamos colocar Carbon Emissions. Não sei se ele nos aparece Carbon, se será Emissions. Ok, as emissões, temos então a maturidade, neste caso de dezembro de 2019. Vamos mudar apenas aqui para Candlesticks. Vamos abrir para uma... Ok, eu peço desculpa, temos que mudar isto. É importante referir, aproveito também para dizer, quando nós estamos a tentar fazer uma avaliação de um ativo, neste caso com uma maturidade específica, a emissão de dezembro, nós apenas conseguimos ver aqui a partir de 25 de dezembro de 2017, que foi desde então que está a negociar este futuro. No caso de fazermos ou pretendermos fazer tipo de uma análise técnica,
podemos recorrer a um ativo que não se encontra disponível para negociação, ou seja, vamos consultar o contínuo, que neste caso acaba por nos apresentar aqui as maturidades, um coaglomerado das maturidades que foram todas apresentadas anteriormente. Neste momento, ok, vamos fechar aqui apenas o MACD, aqui uma indicação também de potencial de desvalorização, ou seja, existe aqui uma relação inversa entre os máximos que são apresentados pelo MACD e a própria cotação das emissões. Numa perspectiva para médio e longo prazo, acredito que possa existir aqui algum potencial de desvalorização. Uma definição de uma média móvel dos 200 semanas. Aqui, atenção, nós estamos a ver num período muito alargado. Vamos pôr apenas para o dia, para velas diárias, para ser um pouco mais perceptível. Pronto. Aquela questão da tendência para a média aqui acaba por ser bem mais clara, não é? Quando fazemos máximos bastante significativos, acabamos por recuperar novamente valores de tendência da média. Esta quebra no sentido descendente da linha, digamos, neutral do MACD acaba por ser um dos indicadores também favoráveis para uma desvalorização do ativo. Prevê-se então que possa existir aqui alguma desvalorização por parte das emissões de carbono para próximas dos 22,5 dólares por contrato. Importa aqui referir que, numa perspectiva para médio e longo prazo, e ainda recentemente tive a oportunidade em ler alguma informação sobre esse assunto, digamos que numa perspectiva para médio e longo prazo, cada vez mais as emissões importa referir realmente o que é que nós estamos aqui a negociar. Aqui, basicamente, este contrato de futuro, e ao contrário de uma ótica commodity, de uma matéria-prima mais objetiva, e não estamos a negociar nada físico, não estamos aqui a negociar, digamos, uma onça, um alqueire ou uma libra de um determinado ativo. Aquilo que nós estamos aqui a fazer é negociado essencialmente por Estados, por países que permitam ou que possibilitam um incremento na emissão de carbono que é realizada mensalmente. Como sabem, existem restrições de emissões por parte de determinados reguladores, digamos assim. Existem países que vendem a sua cota de emissão, ou seja, um país que não consegue ter não é tão industrializado como seria o caso da China, por exemplo, peço desculpa, ao contrário do caso da China, um ativo que não seja tão industrializado, um país que não seja tão industrializado, vende contratos de futuro de emissões de carbono e a China compra a possibilidade de emitir, digamos então, carbono em nome daquele país. Esta perspectiva um pouco mais fundamental e não tão técnica acaba por indiciar aqui algum potencial para médio e longo prazo de valorização. Isto porquê? Porque, na minha perspectiva, cada vez mais este tipo de industrialização será presente nos mercados desenvolvidos e, como tal, poderá, a médio e longo prazo, existir então aqui uma cada vez maior venda por parte destes países que não fazem emissões tão elevadas de carbono e, como tal, numa perspectiva para médio e longo prazo, poderá existir uma valorização significativa. Neste momento, realmente estamos em valores extraordinariamente elevados. Estamos, para termos uma ideia, nós estamos aqui em máximos históricos, não neste momento, mas ainda no mês de abril atingimos máximos históricos, nunca antes alcançados anteriormente, e como vos digo, acredito que seja derivado então à possibilidade de incremento na produção industrial. Neste momento, em termos técnicos, poderá existir aqui algum rebound novamente para a média. Apesar de tudo, e tendo em consideração os valores que estão tidos em conta anteriormente, um principal target seria claramente abaixo dos 20 dólares por emissão, que seria, digamos, o contrato ou a perspectiva, o valor mais específico para este tipo de contrato, que está extremamente elevado. No entanto, como vos referi, se continuarmos com este incremento de industrialização, de produção industrial, digamos que este tipo de emissões cada vez será mais elevado e cada vez sairá mais caro a este tipo de países fazerem emissões em nome dos restantes para poderem continuar os seus níveis de produção, se não houver, obviamente, algum tipo de acompanhamento e alterações nas políticas que estão identificadas para a redução da poluição
e das emissões de carbono efetuadas por este tipo de países. Eu espero ter abordado o tema que foi proposto. Da nossa parte, todas as temáticas foram abordadas com sucesso. Aguardaremos ainda mais algum tempo para colocarem algumas questões. Espero que tenha sido elucidativo. Não foi, digamos, um seminário muito virado para a negociação, a utilização das nossas ferramentas. A perspectiva ou o pressuposto deste tipo de seminário é também formar, dar a conhecer alguns ativos que poderão ser importantes por vezes para alguma diversificação de carteira, para mitigação de risco de volatilidade acrescida que poderá ocorrer no próprio mercado acionista e que com este tipo de investimento poderá ser, digamos aqui, neutralização da nossa carteira de investimentos. Okay. Ficamos a aguardar ainda mais alguns minutos para algumas questões que pretendam esclarecer. Obrigado uma vez mais pela vossa presença. Alguma questão adicional, estejam à vontade para nos contactar. Importa referir também que iremos remeter um pequeno questionário. Agradecia a vossa colaboração para este questionário. Tentamos ir de encontro às vossas perspectivas e para nós também algum feedback positivo seria do nosso agrado para conseguirmos manter a nossa função e ir satisfazer as vossas necessidades. Muito obrigado pela vossa presença e uns bons investimentos.